Aleluia. Aleluia. Esse louvor ele fala: santo, santo, santo é o Senhor poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda a criação te louva e canta ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu vou te adorar. E eu vou te adorar. Ah, Espírito Santo, ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos a viver como verdadeiros adoradores, homens, filhos que adoram o Senhor em espírito e verdade. Ensina-nos, Espírito Santo, a adorar, pois Tu és santo, 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 santo. O Seu sangue foi derramado. O Seu sangue foi totalmente derramado por causa de nós, por causa de cada um de nós, por causa de cada um de nós, por causa de nós pecadores, por causa de um povo que não se humilha, por causa de um povo que não busca. Ah, papai, ah, papai. Mas nós queremos nessa noite, Deus, nós queremos nessa noite reconhecer o quanto o Senhor é poderoso. Nós queremos reconhecer e dizer que nós necessitamos da Sua presença. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós precisamos parar de fazer a nossa vontade e fazer sim a vontade do Senhor, pois ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós te louvamos porque um dia o Senhor vai romper aquele selo e lá o Senhor vai encontrar os nossos nomes escritos em vermelho com o sangue do Cordeiro. Aleluia. E nós seremos encontrados e nós teremos um grande banquete. E nós estaremos festejando. E nós estaremos adorando. E nós estaremos juntos para toda a eternidade com o Criador. Ah, nós somos privilegiados por isso. Nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos por isso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a autoridade, todo o poder pertence a Ti, Criador dos céus, o nome que está acima de todos os nomes, o Senhor dos senhores, Príncipe da paz, o grande eu sou. Oh, papai, meu Deus, meu Pai. Ah, papai, papaizinho querido, enche nossos corações dessa noite. Enche nossos corações nessa noite. Ministra em nossos corações nessa noite, Pai. Vai ministrando em cada coração, Pai. Vai falando, Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens total liberdade, ó Deus, de ministrar em nossos corações. Ministra, Deus. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais importante nesse local. Onde estaríamos nós sem Sua presença? O que estaremos fazendo, Pai, neste momento, se não estivéssemos, se não fôssemos escolhidos pelo Senhor? Aonde estaremos, Pai? Aonde estaremos? E na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero repreender toda ação do inimigo, toda seta maligna, tudo aquilo que o inimigo vem trazer, tentar trazer em nossos corações, trazer desânimo, trazer dúvidas, trazer desconforto. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Tu não tens espaço, tu não tens legalidade, tu não tens poder no meio do povo de Deus, porque no meio do povo de Deus habita o único que é verdadeiro, que é o único que nos tirou de uma vida cheia de pecados. Oh, amado Jesus, Tu tens liberdade, meu amigo,
Meu amigo Jesus, vai ministrando nossos corações, vai falando, Espírito Santo. Nós queremos adorar o Senhor, nós queremos adorar. Adore o Senhor, querido, adore o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz, querido. Adore ao Senhor, adore ao único, adore aquele que te tirou de uma vida miserável, adore aquele, adore. E o tempo é hoje, querido. Se Ele voltar, onde nós estaremos? Se nós estivermos adorando, onde nós estaremos? Adore ao único. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor, de toda majestade. É digno de todo poder. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Não há, não há, não há. Esse é o meu respirar. Aleluia. Oxalá recala sorrecala sudrema. Xalamanai sorreu. Sim, esse é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Aleluia. Tua vontade feita em mim. Sem Ti, perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. E esse é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti.
Glórias a Deus, querido. Você pode se sentar, por gentileza? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, eu vou ser breve, 25 minutos mais ou menos. Eu só quero que você dê um abacuque no seu irmão. Vamos ver se você consegue sentado dar um abacuque. Vamos ver. Eu vou ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Lucas 22. Lucas 22. Vamos lá. Versículo 54 em diante. Aleluia. Lucas 22, 54 em diante. Oi, pá. Valeu. Ai, ai. Eu conheço um pastor que fala assim que ele faz uma pergunta, tá quente, né? Tá muito quente aqui dentro. Aí ele fala assim, no inferno é muito mais quente. Ele fala, eu não fui lá e não quero nem ir. Ele também não foi, com certeza. Então, querido, eu quero pedir perdão para vocês, porque o ar ainda não está como deveria estar. Mas vai ficar. Vai ficar. Lucas 22, 54, diz assim. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Aqui estão falando de Jesus. E Pedro seguia-o de longe. Aqui o Pedrão, ele estava de longe olhando, desconfiado. O que será que vão fazer com o mestre? O que será que vão fazer com Jesus? E de longe ele olhava. Uau! Aí estavam levando Jesus, de longe ele olhava. O que vai acontecer com o mestre, será? O que vai acontecer? O que esses homens vão fazer com Jesus? Mas Pedrão estava de longe. Guarde essa palavra, longe. O versículo 55 diz assim: havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Aí Pedrão criou um pouco de coragem e decidiu ficar um pouco mais próximo daquelas pessoas que estavam levando Jesus. E se assentou na roda dessas pessoas. E a Bíblia diz para mim e para você claramente que em Salmos 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que a Bíblia, ela fala para mim e para você que nós não devemos sentar onde existem pecadores, escarnecedores, onde existem pessoas que não temem a Deus? É porque se eu e você sentarmos, nós seremos acusados. Nós seremos acusados. E se você voltar em Lucas, você vai ver em outros versículos seguidos que Pedro ele foi acusado. O versículo 56 diz assim: e como certa criada, uma certa mulher, vendo Pedro estar assentado ao fogo, ou seja, estar sentado numa roda de escarnecedores, colocou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Essa mulher falou: esse também estava com ele.
Ela apontou o dedo e falou: esse também estava com ele. E nós não devemos sentar em certos lugares. Ao mesmo tempo, eu me alegro, porque a mulher, ela apontou o dedo para Pedro, porque Pedro, ele é escolhido do Senhor. Muitas vezes eu e você sentamos em alguns lugares, e as nossas atitudes, nosso jeito de ser, já começa a fazer com que as outras pessoas comecem a perceber que nós somos escolhidos de Deus. Ela disse: esse também estava com ele. O versículo 57 diz assim: porém ele, Pedro, negou dizendo: mulher, não conheço. Mulher, eu não conheço esse que você está falando. Eu ouvi falar, eu não conheço. Não tenho a mínima ideia, minha senhora, quem é esse tal de Jesus. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. O versículo 59 diz: e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro mais uma vez disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus falou para Pedro, em alguns versículos anteriores, alguns capítulos anteriores, ele disse: antes que o galo cante hoje, você vai me negar, Pedrão, por 3 vezes. E Pedrão fala: não, por ti darei minha vida. Por ti darei minha vida. Talvez pai, mãe, eu creio que pai e mãe, eles podem dar a vida para um filho, pelo amor que eles têm pelos seus filhos. Talvez pessoas não vão dar a vida por outras. E nem é bom que dê. Porque só um que tem esse poder de dar a vida, e chama-se Jesus. E o versículo 62 diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar de Jesus, querido, o olhar de Jesus, somente o olhar de Cristo converteu Pedro. Porque antes disso Pedro não era convertido. Não era convertido. E vou te provar dentro da palavra de Deus que diz: Pedrão, um grande homem de Deus, não era convertido. Mas a partir daquele momento que Jesus olhou aos olhos de Pedro, ali ele se converteu verdadeiramente. Ali ele se converteu. Muitas vezes nós vamos para culto esperando que o louvor venha a ser algo tremendo, maravilhoso. Sim, nós queremos que seja assim. Nós vamos em lugares onde a administração tem que ser, como o pastor Luiz Emílio fala, chapada. Sim, nós queremos que seja assim. Mas isso não vai nos converter. O que vai nos converter é nós olharmos para Jesus. A hora que nós olharmos para Jesus verdadeiramente, como Jesus olhou para Pedro, nós vamos nos converter. Quando nós olharmos para Jesus. Quando o meu olhar estiver olhando para Jesus, nós não vamos fazer coisas que fazíamos antes. Quando nós olharmos para Jesus. Nesse momento aqui,
Pedrão, ele se converteu. Esses versículos falam referente a Pedro quando nega Jesus. Será que nós, eu e você, nós não negamos a Jesus diariamente? Será que as minhas atitudes diárias nos condenam, me condena de que ainda eu não sou uma pessoa convertida totalmente? O caráter meu e seu, o caráter, o nosso caráter muitas vezes está mostrando que nós estamos negando a Jesus. As palavras que saem da minha boca muitas vezes estão demonstrando que estou negando a Jesus. O cristão, ele tem que, sim, da sua palavra, da sua boca, ter palavras de bênção. Mas se nós pararmos para analisar, da nossa boca muitas vezes não sai somente palavras de bênçãos, e sim palavras de maldição. E essas palavras de maldição estão dizendo a mesma coisa, que nós estamos negando a Jesus. Existem homens, nem sei se posso dizer que são homens de Deus, mas que oram como se fossem feiticeiros. Estão dentro da igreja, mas torcendo que aquele irmão caia, que aquele irmão caia, que aquele irmão caia. Mas eu oro pela vida dele, mas a alegria deles é quando vê o irmão tropeçar. Feiticeiro. Negar a Jesus, querido, é a forma que nós olhamos. Negar a Jesus é o que os meus ouvidos estão ouvindo. A Bíblia diz que nós não devemos emprestar os ouvidos para os outros irmãos que falam mal de irmãos. E se eu estiver emprestando o meu ouvido, eu estou negando a Jesus. Negar a Jesus é fazer a vontade minha. A pastora Dai foi muito legal, foi cheia do Espírito quando ela falou que muitas vezes os homens fazem a vontade dos homens e esquecem de fazer a vontade de Deus. É isso mesmo. Quantas vezes que eu fiz a vontade minha, então eu estava dizendo, eu te nego, Jesus, porque a vontade minha é melhor. E aí vem consequências. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Pedrão, ele negou Jesus. A sorte do Pedrão, porque ele no final aqui desse versículo, ele fala que chorou amargamente. Por quê? Pedrão, nesses poucos versículos, ele mentiu. 3 vezes ele mentiu. O versículo 57 fala que ele diz, mulher, não o conheço. O versículo 58 fala, homem, não sou. E o versículo 60 fala, homem, não sei o que dizes. Pedrão, ele estava ali mentindo. E nós sabemos que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. E quantas vezes que nós, para ficar bom para o meu lado, eu falo uma mentira. Quantas vezes que eu tento me favorecer e falo uma mentira. É tempo do povo de Deus começar a ser reconhecido como cristão, pequenos Cristo. Porque crente até o diabo é. Ser evangélico é uma moda, é um movimento. Nós temos que ser cristão. Temos que ser chamados de pequenos Cristo. É tempo disso. Agora, por que Pedrão, ele mentiu 3 vezes? Porque se você observar no versículo 54, parte final diz, e Pedro seguia-o de longe. Ou seja, até aquele momento,
Pedro, ele não estava dizendo para as pessoas, não, eu sou cristão. Naquele momento, até aquele momento, Pedro não estava admitindo que ele era cristão. Até aquele momento, Pedrão, ele ficava de longe olhando. Mas a casa vai cair. Eu vou ver a casa cair. Mas a casa vai cair. Que se exploda a casa. Comportamento de cristão não é esse. Comportamento de cristão é quando pensa que a casa vai cair, ele está junto. Como eu falei na semana passada, que eu peguei a mão do Maico. Junto. Estamos juntos, porque quando o irmão vai cair, vem cá, tu não vai cair, porque eu estou contigo. Mas a alegria do crente, mas a alegria do evangelho é ver a casa pegar fogo. Só que nós temos a casa até pode pegar fogo, mas nós temos um seguro. A companhia chama-se Jesus Cristo. Este é o seguro de todo cristão. Jesus Cristo. E Pedro chorou amargamente. Nós muitas vezes temos lutas, temos perseguições. E por que quando estamos em lutas e em perseguições, nós não nos prostramos diante do Todo-Poderoso e choramos, se necessário, amargamente? Porque é tempo do povo se arrepender. Quando nós estamos longe de Jesus, quando nós não olhamos aos olhos de Cristo, nós cometemos tudo isso. Mentimos, falamos mal, nos esquivamos das situações. É tempo do povo de Deus tomar uma atitude. É tempo do povo de Deus. Como é que está sendo a minha atitude em casa? Qual é a minha atitude em casa? Qual é a minha atitude no trabalho? A minha atitude ali na rua? Como é que está o meu comportamento lá fora? Porque aqui na igreja, só falta criar estátuas de tanto santo que tem. Mas lá fora, mas no trabalho, na rua, quantos crentes, e essa atitude não é de cristão, quantos crentes que têm inveja um do outro, quantos crentes que têm ciúme um do outro, quantos crentes que falam mal um do outro, atitudes de crente, não de cristão. Quando o irmão compra um automóvel, ou adquire alguma coisa, ou conseguiu algo de Deus, na frente desse irmão ele dá aquele sorriso lindo, mas atrás dele, a facarola. Por quê? Porque é tempo de nós nos converter. Mas eu conheço a Jesus. Sim. Nós conhecemos. Eu conheço. Conhecer uma coisa e converter-se é outra. Conhecer. O dicionário Aurélio diz que conhecer é ter noção de. Conhecer é saber. Conhecer é distinguir. Conhecer é julgar. Conhecer é julgar. Agora, converter, o que diz o dicionário sobre converter? Converter é voltar. Converter é transformar. Converter é substituir aquilo que eu fazia e eu não faço mais. Converter é diferente de conhecer. Conhecer é só ter uma noção da situação. Mas converter
andar aqui, de repente nós conhecemos a Jesus e voltamos, andamos por um outro caminho, porque esse é o caminho certo, não aquele que nós estamos andando. Isso é converter. E conhecer não. Conhecer é julgar. E muitas vezes nós olhamos, nós lembramos das coisas do passado, das coisas que nós fazíamos. Muitas vezes é bom lembrar. Para quê? Para que seja o nome do Senhor glorificado. De onde Ele nos tirou. Se você parar para analisar as coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida, quantas curas, milagres, te tirou de uma vida miserável, isso é bom lembrar do seu passado. Mas nós lembramos e voltamos a fazer tudo de novo. Muitas coisas nós voltamos a fazer. Mas Deus perdoa. Até quando Ele vai perdoar? E se Ele voltar agora? Será que nós estaríamos nos braços do Pai? Será que eu conheço? Ou será que eu sou convertido? Amados, nós temos que lembrar das promessas de Deus. Se nós olharmos nos olhos de Jesus, nós vamos começar a lembrar as promessas que Deus tem para nós. As promessas que Ele já liberou, que Ele já disse para mim e para você. Quantas coisas maravilhosas. Aonde você estaria neste horário, neste momento, se Ele não tivesse te achado, se Ele não tivesse te escolhido? Aonde? João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É uma promessa. Deus está dizendo para mim e para você: tem luta, está difícil, mas olhe aos olhos de Cristo, que tu terás uma vida em abundância. Vida abundante. Vida cheia da graça, do amor do Senhor. Mas eu não vou olhar para Ele, porque se eu olhar para Ele eu vou ter que me converter. Eu prefiro conhecer do que me converter. Mas lembre das promessas. Lembre. Vida abundante é o que Ele tem para nós. Uma vida maravilhosa é o que Ele tem para nós. Cantaram um louvor hoje um louvor que diz: você é o meu respirar. Nós só estamos aqui respirando é porque Ele realmente permite. Porque se Ele não quisesse, nós não estaríamos aqui nem um segundo. Ele faria assim, ó, e deu para nós. Deu para os conhecedores. Atos 17:25 diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tu está bem vestido? Foi você que te deu? Foi Ele quem te deu. Você consegue respirar? Porque você é o cara? Não. É porque foi Ele que lhe permite respirar. Você consegue andar? É Ele que permite. Você consegue ouvir? É Ele que permite. Você consegue enxergar? É Ele que permite. Ele. Somente Ele. São promessas garantidas para nós. Uma outra promessa, Romanos 8, versículo 37, todo mundo conhece. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, somos mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores.
Se nós entrarmos para qualquer corrida, se Ele estiver conosco, nós vamos vencer. Se Ele não estiver, nós não vamos. Promessas que Deus deixou para nós. Hebreus 8, versículo 13 diz assim: chamando nova essa aliança. Nós temos uma nova aliança com Deus. Ele tornou antiquada a primeira, ou seja, a primeira já passou, foi, está velha, está ultrapassada. E o que torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Está a ponto de desaparecer. Se eu e você continuarmos a viver e a praticar as coisas que nós praticávamos, ou praticamos, nós vamos desaparecer. E nós um dia não estaremos sentados. Nós não estaremos no grande banquete se nós não abrir os nossos olhos. Um dia Jesus, Ele nos chamou. Um dia Jesus nos escolheu. Um dia Ele separou a cada um de nós. E Ezequiel 36, 26, Ele diz que Ele nos deu um coração e um espírito novo. Se Ele nos deu um coração e um espírito novo, por que que o meu coração ainda é um coração de pedra? Por que que quando Deus fala no versículo que Ele procura verdadeiros adoradores, por que que nós não adoramos? Ezequiel 36, 26 diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e vou tirar o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Quantas promessas que Deus tem para nós. E tem muito mais. Muito mais. Ah, mas Deus esqueceu de nós. Deus não se esquece de nós. Nós é que esquecemos dele. Nós é que esquecemos de Deus. Ele nunca vai se esquecer de nós. Ele é apaixonado por mim e por você. Ele é doido por mim e por você. Josué 23, 15 diz assim: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Se essas promessas que Deus falou, liberou para mim e para você, de termos uma vida em abundância, de podermos estar respirando, de sermos mais do que vencedores, de termos uma nova aliança, um coração novo, um espírito novo, Ele está dizendo que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, porque a palavra diz que nada da sua palavra fica em vão, nada, tudo vai se cumprir, tudo vai acontecer. Então eu te pergunto, você já agradeceu a Deus por um ser exterminado no dia de hoje? Já agradeceu a Deus? Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu consigo respirar, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos uma vida em abundância. Já agradeceu? Por Ele não ter nos exterminado. Lamentações 3, 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Ele é um Deus de misericórdia. E Deus não pede nada mais para mim e para você, de eu e você começarmos a realmente nos converter. É tempo de nós nos convertermos. É tempo de nós sermos chamados de cristão, pequenos Cristo. Malaquias, eu li agora há pouco, Malaquias 3, versículo 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda. Deus não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Porque Ele não muda. Porque Ele não muda. Lamentações 3, 23 diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Ah, Deus, nós precisamos, eu preciso ser fiel. Me ensina a ser fiel. Isaías 33, 2 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação as nações serão dispersas. Os inimigos do povo de Deus fugirão. Quando eu e você abrirmos nossa boca e clamarmos e orarmos, e sermos dependentes dEle, fugirão. Porque a nossa salvação é Ele, nos dias de tribulação. Lamentações 3:24 diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperai nele. Esperai nele. Esperai no Senhor. Espere, querido, a resposta de Deus. Espere Deus falar contigo. Quantas vezes que eu não espero? Quantas vezes que eu não espero? Achando que eu sou capaz de resolver as situações. Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no pastor Paulo. É isso. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no pastor Pablo. É isso, está escrito? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Ricardo. É isso? Esperar no Ricardo? Espera, pois, no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Fred. É isso que está falando? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor, Ele está falando. Então por que nós andamos desanimados? Se Ele está falando, espera no Senhor. Então anima-se nele, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor. Espera em Deus, querido. Espera em Deus. Nós andamos desanimados porque nós não esperamos do Senhor. Nós esperamos numa ação de um homem. E o homem é falho. O homem é cheio de falhas. Ele não vence, ele não rompe. O homem é medroso. Mas nós esperamos no homem. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E Ele fortalecerá o teu coração.
se nós pudéssemos ouvir o coração de Deus, Ele estaria batendo alma, 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 alma. Eu falei esses dias que nós temos que se alegrar nos momentos de luta. Ninguém quer passar por lutas. Ninguém quer passar. Mas se nós estamos em luta, se nós estamos sendo perseguidos, se você, querido, está sendo, apontado o dedo para você, se alguém está apontando o dedo para você, se alegre. Se alegre, querido. Fique alegre. Significa que nós estamos no caminho do Senhor. Nós estamos andando conforme a vontade dEle. Eu sei que ninguém quer luta, mas nós estamos andando na vontade dEle. Então é tempo de negar a nós mesmos e não a Cristo. É tempo de sermos chamados de cristão. É tempo de andarmos juntos e não longe de Cristo. Cuidar das nossas atitudes. Nós precisamos nos converter. Nunca esqueça das promessas. Deus não se esqueceu de nós. Mas é tempo de negarmos a nós mesmos e não a Jesus. É tempo de negarmos as nossas vontades e não as vontades que Ele tem para mim e para você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por gentileza.